Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai. Pois é, a gente passou uma semana juntos aí e tivemos já até agora 4 aulas que eu acredito que vão ajudar muito você no seu desempenho em relação às provas que virão, a prova que virá aí que é o Enem, né? A gente falou um pouquinho sobre eletrodinâmica, a gente falou um pouquinho sobre ondas, a gente falou sobre cinemática, trabalho e energia. Na aula de hoje, galera, surpresa que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar, a gente vai discutir alguns conceitos relacionados aí aos conteúdos de termologia e um pouquinho de ótica, que são os outros assuntos bastante cobrados no Enem, beleza? Com esses assuntos, a gente encerra a nossa participação no seu Enem 2017. Espero ter contribuído, espero ter ajudado você a ter melhor rendimento. Então deixa nos comentários aí se você achou que essa semana com a gente foi vantajosa para que você aumente as suas chances. E logo após a prova, não se esqueça de vir comentar com a gente como que a gente contribuiu para a sua aprovação, beleza? Então galera, no próximo domingo será a sua prova do Enem. Amanhã, sábado, a gente ainda volta aqui dando algumas dicas finais para você. Nada de conteúdo. Amanhã são dicas finais e um desejo de boa sorte para a sua prova, beleza? Sobre termodinâmica, a gente vai falar sobre escalas termométricas, calorimetria, beleza? Vamos falar um pouquinho de gases e depois a gente vai falar de ótica, né? A parte de reflexão de ondas óticas, né? Ou seja, a parte de reflexão da luz. A gente vai falar um pouquinho de refração e de lentes, beleza? Então, galera, vem com a gente, vem ser sucesso. Boa aula para você, boa prova, até lá, a próxima, valeu, tchau! E a gente vai falar de escalas termométricas. O que seria uma escala termométrica? Primeiramente, o que seria temperatura? A gente sabe que todos os corpos têm o seu grau de agitação natural, ou seja, microscopicamente, todos os corpos, toda a matéria é formada por átomos e ligações entre átomos, certo? E eles têm um estado de energia vibracional dentro dessas ligações. Eles não são extremamente estáticos, eles sempre estão em movimento, tem uma energia cinética de movimento nesse sistema. Quando a gente consegue analisar qual que é o estado vibracional desse sistema, a gente está aferindo temperatura a partir de um padrão que a gente utiliza. Ou seja, a gente está comparando o estado vibracional de um determinado corpo com o estado vibracional de um padrão que a gente utiliza. Tranquilo? Como no passado existiram várias escalas termométricas, decidiu-se utilizar apenas 3 no mundo inteiro, para melhorar a troca de informação entre os povos. E as escalas utilizadas hoje são as escalas Celsius, Fahrenheit e escala Kelvin, beleza? A escala Celsius, ela foi produzida a fim de verificar 2 pontos de equilíbrio de sistema padrão. Qual? O ponto de fusão do gelo, então um recipiente com gelo e água, colocou-se um tubo de vidro com mercúrio dentro e verificou-se onde esse mercúrio se marcava. Depois colocou esse mesmo tubo de vidro em outro recipiente que tinha água fervendo, ou seja, no ponto de ebulição, a hora que a água passa para o estado de vapor, e marcou onde esse mercúrio estava. Percebe que o mercúrio sofre um fenômeno que a gente chama de dilatação térmica, ou seja, quanto maior o estado vibracional de agitação de suas partículas, mais espaço ele ocupa. Então a gente consegue verificar que quanto maior o espaço ocupado por esse mercúrio, maior será a temperatura desse sistema, maior a energia cinética de movimento das partículas desse elemento. Beleza? Já a escala Fahrenheit, ela foi construída a partir de ter a possibilidade de medir temperaturas mais baixas do que a difusão do gelo. Então, adicionou-se uma mistura aí com sal a essa água com gelo e conseguiu baixar essa temperatura. E aí marcou-se então 0 grau Fahrenheit. A diferença aqui foi de 32 graus Fahrenheit. Então, quando a gente tem 32 graus Fahrenheit, esse valor corresponde exatamente a 0 graus Celsius. Então, o gelo passa do estado sólido para o estado líquido a 0 graus Celsius, ou
a 32 graus Fahrenheit. Já a água passa do estado líquido para o estado de vapor, ou seja, entra em ponto de ebulição com 100 graus Celsius ou 212 graus Fahrenheit. Beleza? A terceira escala, gente, é uma escala teórica. É a escala chamada escala Kelvin. Na escala Kelvin, a gente tem o seguinte, é uma escala teórica. William Thomson, o Lord Kelvin, ele tentou estabelecer um padrão de escala que permitia a gente analisar qual que seria a temperatura aonde todas essas partículas desses sistemas vibracionais parassem, inclusive da luz. A esse valor eles chamam de zero absoluto. Perfeito? Esse zero absoluto, então, é quando tudo no universo fica em repouso, inclusive no mundo microscópico. Bom, mas como ele precisava analisar a escala em relação às outras, a gente colocou os mesmos pontos padrões, ou seja, 273 kelvins corresponde a 32 Fahrenheit ou 0 graus Celsius. E 373 kelvins equivale a 212 graus Fahrenheit ou 100 graus Celsius. Partindo que todos esses pontos são pontos de ebulição da água e todos esses pontos são pontos de fusão do gelo, a gente consegue analisar e comparar essas escalas a partir do seguinte padrão. Perceba, você vai fazer barra igual a barra. Aqui embaixo a gente vai colocar a variação padrão da escala. Por exemplo, na escala Celsius, a variação padrão é temperatura maior menos a temperatura menor, que vai dar 100. Na escala Fahrenheit, essa variação padrão é 212 menos 32. Percebe que eu pego o mesmo ponto padrão, beleza? Isso vai dar 180. Perfeito? Se eu for fazer também para Kelvin, isso vai ficar 373 menos 273, que vai dar 100 também. Aí eu tenho temperatura em graus Celsius, temperatura em grau Fahrenheit e temperatura em Kelvin. Aí eu vou analisar o padrão que eu quero verificar aqui, ó. Temperatura em Celsius menos 0 vai dar temperatura em graus Celsius. Temperatura em grau Fahrenheit menos 32. Temperatura em grau Fahrenheit menos 32. Temperatura em Kelvin menos 273. Temperatura em Kelvin menos 273. A partir daqui, eu tenho uma fórmula ou equação que permite comparar qualquer uma das escalas. Perfeito? E aí a gente consegue estabelecer qualquer padrão aí para verificar. Por exemplo, se eu quisesse analisar só Celsius e Fahrenheit e tivesse hoje uma temperatura de 30 graus Celsius, quanto que isso aí seria em Fahrenheit? Substitui o 30 lá, corta o 0, faz a regrinha de 3. Fez a regrinha de 3, você tem esse valor. Dá uma olhada. Vamos resolver esse probleminha aqui. Fez a regrinha de 3 lá, ficou 30 vezes 18 é igual a 10 vezes TF menos 32. Aplica a distributiva nesse sistema. 30 vezes 18 vai dar, põe um zerinho, 3 vezes 8, 24, vem 2, 3 vezes 1, 3, 5, 540. É igual a 10 TF menos 320. Percebe que o 10 multiplicou os dois números aí. Passa 320 para lá, fica positivo. Vai ficar 540 mais 320 é igual a 10 TF. 540 mais 320 dá 860, que é igual a 10 TF. Corta o 0, a temperatura em Fahrenheit é 86 graus Fahrenheit. Então é super tranquilo fazer análise entre essas escalas, beleza? Gente, e quando o exercício me perguntar variação de temperatura? Quando ele fala de variação de temperatura, a gente vai fazer barra igual a barra. Por exemplo, entre Celsius e Fahrenheit. Aqui era 100, aqui é 180. Celsius, Fahrenheit. Aqui em cima eu vou colocar a variação que ele está me fornecendo, 50. E aqui eu já vou procurar a variação em Fahrenheit. Eu não faço menos 32 quando é variação. Então em exercício que ele pergunta a variação, a gente não faz esse cálculo de menos 32. E faz a regra de 3. Aqui já facilita para a gente, corta um 0, Sobrou um 0 em cima e um 0 embaixo. Posso cortar também. Sobrou 5. É igual a variação em Fahrenheit sobre 18. Passo 18 multiplicando. Então a variação em Fahrenheit vai ser 18 vezes 5, que vai dar 90. Então a gente consegue resolver facilmente qualquer um desses exercícios.
Porém, o vestibular pode tentar surpreender você e trazer aí uma questão que fale sobre escalas arbitrárias, escalas que não existem. Por exemplo, eu tenho uma relação de um sistema de água que ele me libera 6 litros d'água quando a temperatura está em 20 graus Celsius e ele libera 2 litros d'água quando a temperatura está a 10 graus Celsius. Quanto que ele liberaria de água se eu tivesse uma temperatura aqui de 15 graus Celsius? Bom, marquei o 15 lá, marquei um X aqui. Você vai analisar normalmente, ó, variação padrão, que foi a variação dos pontos que ele deu, 10. Variação dos pontos que ele deu, 4. Variação que você está analisando, 15 menos 10, dá 5. E aqui, X menos 2. E aí é só fazer a regrinha de 3 que você soluciona o problema. Nesse nosso caso aqui, eu vou apagar essa parte de cima. Nesse nosso caso ficaria 5 vezes 4 dá 20. 10 vezes x menos 2, 10, x menos 2, faz distributiva, 20 é igual a 10x menos 20, passa o 20 para lá, ele vai passar positivo, certo? Então isso aqui vai ficar 20 mais 20 é igual a 10x, isso vai dar 40 é igual a 10x, corta 0, x é igual a 4 litros. Então, quando você tiver 15 graus Celsius, ele vai fornecer para você 4 litros d'água. Então, a gente consegue trabalhar qualquer relação de escalas termométricas sem decorar fórmulas, sem ficar viajando em frases loucas para a gente decorar esse sistema. É entendendo como funciona. Pessoal, o que vem a ser calor? Calor é uma forma de energia que a gente pode dizer que é energia em trânsito, ou seja, todo processo de transformação de energia vai utilizar de calor. Isso, toda vez que eu tenho uma transformação energética, energia mecânica se transformando em energia luminosa, calor. Energia química se transformando em energia elétrica, calor. Então todo o processo de transformação de energia sempre vai passar por essa fase que a gente vai chamar de calor. Beleza? Gente, na aula de hoje a gente vai tentar calcular então essa quantidade de energia envolvida nos processos de transformações. São duas as transformações que a gente pode observar em processos caloríficos, que são a variação de temperatura de um corpo. E quando eu falo de variação de temperatura, você tem que imaginar que temperatura é uma maneira de medir comparando o grau de agitação de partículas. E quando a gente fala de agitação de partículas, a gente está falando de energia cinética dessas partículas. Então, quando eu vou variar a energia cinética das partículas, eu tenho que fornecer energia através do calor. Isso. Então, quanto que é a quantidade de calor para aumentar esse grau de agitação? Bom, experimentos foram realizados, né? E a gente pode verificar o seguinte, que no nível do mar, né, uma pressão atmosférica de 1 atm, a gente poderia tentar imaginar o seguinte: qual é a quantidade de calor necessária para pegar uma quantidade de água e variar a sua temperatura de 26 graus Celsius para 27 graus Celsius, ou seja, variar 1 grau Celsius a sua temperatura. Como que a gente poderia fazer isso? Bom, ao fazer esse sistema, a gente precisa conhecer alguns elementos importantes referente a cada um dos corpos. Primeira coisa que nós temos é a ideia de o que é calor específico. Calor específico de um corpo a gente poderia chamar de identidade calorífica de um corpo. O que vem a ser isso? A identidade calorífica de um corpo é como que esse corpo reage a essa variação de calor, essa variação de energia, quanto que ele aumenta de temperatura, ou seja, qual que é a energia necessária para fazer com que esse corpo mude e varie a sua temperatura. Nesse caso, a gente tem aqui então esse elemento que a gente vai chamar de calor específico. Vai variar e vai depender de cada corpo, do material, da substância, beleza? Então existe uma tabela enorme que diz quanto de energia é necessária para cada substância, certo? Isso a gente vai chamar de calor específico. Um exemplo é o calor específico da água. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, ou seja, precisa de uma quantidade de 1 caloria para pegar 1 grama de água de massa e variar a sua temperatura em
1 grau Celsius, beleza? Cada material, cada substância vai ter o seu próprio calor específico. A gente também tem uma outra medida quando a gente está utilizando de recipientes, por exemplo, calorímetros, né? Onde a gente vai colocar a substância para poder verificar a troca de calor. A gente vai usar sempre o mesmo recipiente. Então não convém toda hora ter que ficar medindo a massa, medindo a variação de temperatura, as características desse recipiente, o material do que ele é feito. Então a gente já deixa esse valor praticamente pronto. E para isso a gente chama de capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica de um corpo já é a massa do corpo multiplicada pelo seu próprio calor específico. Isso facilita para a gente fazer o cálculo desse sistema, beleza? Então, normalmente, em recipientes, a gente vai trabalhar com capacidade térmica, que já é M vezes C, certo? Que é a massa vezes o calor específico. A gente vai subtrair essa parte da equação. Gente, o calor específico, como eu disse há pouco, ele mede a quantidade de energia para pegar 1 grama de um corpo e variar sua temperatura em graus Celsius. Se eu quiser variar essa temperatura em mais graus Celsius, ou seja, variar mais essa temperatura, ou trabalhar com uma massa diferente, eu vou ter que trabalhar então com uma equação chamada de equação da quantidade de calor de um corpo. A quantidade de calor vai ser o quê? A massa em gramas vezes o calor específico desse corpo vezes a variação de temperatura que a gente quer que esse corpo sofra. Beleza? A partir disso a gente tem a equação de quantidade de calor. Professor, e que se fosse trabalhar com capacidade térmica? A quantidade de calor seria então a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, certo? E que unidade de medida é isso? A unidade de medida que a gente utiliza para calor é a caloria, que é um elemento específico para esse tipo de energia. Porém, a gente consegue fazer a relação direta entre calorias e joules. Esse experimento foi feito por um físico chamado Joule, James Prescott Joule, certo? E ele fez uma relação onde ele coloca um sistema de movimento num líquido, certo? Com uma roldana e um peso. E conforme vai variando a energia potencial gravitacional desse pezinho, vai girando esse sistema, vai aquecendo a água. Aí ele consegue fazer o equivalente mecânico do calor. Olha que interessante. E aí ele chegou a esse valor aqui, ó. Uma caloria equivale a 4,18 joules de energia. Joules é a unidade de medida que a gente está acostumado em energia, certo? Em algumas provas, vocês vão verificar que a gente pode utilizar 4,2. Então fica de olho com os dados que a prova vai te dar para que você não se confunda na hora de fazer os exercícios. Beleza? Gente, um outro processo, uma outra transformação, lembra que eu falei que tinha duas? A primeira é quando varia a temperatura. O segundo processo é quando a gente vai mudar o estado de agregação dos corpos. Lembra que para variar a temperatura a gente vai aumentar o grau de agitação das partículas. Só que vai chegar um momento que esse grau de agitação vai chegar no seu limite. E aí, para eu continuar aumentando esse grau de agitação, eu preciso romper com algumas ligações químicas que essas partículas, que essa matéria tem. E aí, a gente vai ter que fazer uma transformação de fase de agregação. As partículas são mais concentradas, têm suas ligações mais concentradas no estado sólido. Conforme vai aumentando esse grau de agitação, elas vão rompendo algumas ligações e passam por um estado que fica mais maleável, chamado de estado líquido. E depois elas evaporam, ok? Chegando no estado gasoso. Porém, todo esse processo requer uma grande quantidade de energia, porque a gente vai quebrar ligações químicas entre as partículas, certo? Então, olha só, eu fiz aqui uma representação dos principais, né, estados de agregação que a gente tem: sólido, líquido e gasoso. Para passar do estado sólido para o líquido, a gente precisa fazer uma fusão, quebrar as ligações químicas lá internas para a gente poder passar do sólido para o líquido. Isso se chama fusão. Do líquido para o gasoso, a gente passa por uma vaporização ou uma ebulição, certo? Do gasoso para o líquido, a gente passa por uma liquefação, ou seja, a gente vai retirar a energia do sistema para voltar ao estado inicial, ou a solidificação, que a gente tira um pouco mais de energia do sistema para voltar ao estado sólido, certo? Existem alguns elementos que conseguem fazer a transformação de sólido para gasoso e de gasoso para sólido direto. Por exemplo, o gelo seco, né, que você vai congelar aí CO2. Ou também a gente tem a característica de fazer isso com naftalina, que passa do estado sólido para o estado gasoso. Eles não têm a passagem por esse estado líquido, certo? Gente, nesse sistema a gente vai quebrar a ligação. Então, olha só, eu não posso medir o calor a partir de variação de temperatura. Não varia a temperatura nesse sistema. Toda a energia que você vai fornecer para o sistema, ela vai ser utilizada para romper essas ligações. Então, a gente precisa verificar quanta energia é necessário nesse sistema.
Para isso, a gente tem uma outra forma de calcular a quantidade de calor neste caso. A quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes L. Esse L é o calor latente. Pode ser um calor latente de fusão, um calor latente de ebulição, ok? O calor latente de ebulição é o mesmo que de liquefação. O de fusão é igualzinho de solidificação, certo? Então a gente pode calcular a partir desse sistema, calor latente, que é a energia necessária para romper as ligações. Eu tinha dado um exemplo aqui que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Sabe qual que é o calor latente de fusão da água? O calor latente de fusão da água equivale a 80 calorias por grama, ou seja, você precisa de 80 vezes mais energia para conseguir trabalhar e romper as ligações para passar do estado sólido para o estado líquido. A mesma coisa acontece quando você vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Quanto de energia a gente precisa? Para passar do estado líquido para o estado gasoso, no caso da água, tá, gente? A gente está falando só da água. A gente vai precisar de 540 calorias, ou seja, 540 vezes mais energia do que para mudar a temperatura da água no estado líquido. Então percebe que a gente precisa de energias diferentes em cada um desses sistemas. E é através disso que a gente começa a estudar esses elementos. Ou seja, quando a gente está trabalhando com energias relacionadas à quebra de ligações químicas, a gente precisa de uma energia maior e a gente vai trabalhar sempre com Q igual a mL. Se a gente vai trabalhar com variação de temperatura, Q igual a mc delta θ, que é a variação de temperatura do sistema. Lembrando que, enquanto o corpo está quebrando suas ligações, não haverá variação de temperatura. Posso representar isso através desse pequeno gráfico aqui no final, onde a gente tem um corpo no estado sólido. Quando ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, então ele tem uma variação de temperatura, né? Ele vai percorrer um caminho, a gente pode calcular por QMC delta θ. Certo? Até chegar nesse ponto. Chegando nesse ponto, ele vai começar a mudar de fase. Aí, entre o QML, que é para calcular a energia total de mudança de fase. Vai levar um tempo e vai gastar muita energia. A hora que mudou de fase, fundiu todo o elemento sólido, aí a gente começa a variar a temperatura de novo e vai ter o corpo todo no estado líquido variando a sua temperatura. Até chegar no ponto que a gente chama de ponto de ebulição. Nesse caso, a gente vai voltar a quebrar ligações, volta para QML e aí a gente vai trabalhar então com um calor que a gente chama de calor de latente de vaporização. Por fim, a gente pode voltar para QMC delta θ para continuar aumentando a temperatura desse corpo, certo? Isso poderia acontecer, por exemplo, com água e gelo, né? Então, o gelo ele sai de temperaturas negativas e chega até 0 graus Celsius. Nesse caso, você vai fazer QMC delta θ. Quando chega em 0 graus Celsius, você precisa derreter esse gelo. Fundir o gelo. Aí você vai trabalhar então com quantidade de calor igual a massa vezes calor latente. Perfeito? Depois que derreteu todo o gelo, então olha que interessante, enquanto não derreter todo o gelo, não muda essa temperatura, certo? Derreteu todo o gelo, aí a gente começa a aumentar a temperatura de novo até 100 graus Celsius. Nesse caso, QMC delta θ. Depois que ele chegou no estado no 100 graus Celsius, a gente vai evaporar essa água líquida. Aí a gente vai passar por QML, calor latente, certo? E por fim, depois que evaporou toda a água, a gente conseguiria, de certa forma, aumentar a temperatura desse vapor. Certo, pessoal? Então esse é um resuminho de como que a gente pode trabalhar isso. O curso que vai fazer você alcançar o seu maior nível em aprendizado de física. Gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre termodinâmica. Os princípios é a primeira lei da termodinâmica. Para isso, eu preciso trabalhar com você o conceito geral, o conceito inicial de gases, certo? Professor, o que são gases? A gente sabe que a matéria está em 3 estados, né? A gente pode ter o estado sólido da matéria, que é o estado onde as moléculas estão mais juntas, mais unidas, tem uma ligação muito forte essas moléculas. Conforme a gente vai aumentando a temperatura do corpo, o modelo de agitação, o grau de agitação dessas moléculas vai aumentando, de modo, gente, que a gente comece a ter essas moléculas quebrando algumas ligações e passando para o estado líquido. Aumentando ainda mais esse grau de agitação e aumentando essa temperatura, a gente chega no terceiro nível, que é a segunda transformação dessas partículas, que a gente vai passar para o estado gasoso. E é no estado gasoso que eu quero trabalhar com vocês. Por quê? Primeira coisa, pressão no estado gasoso. Gente, dado um determinado gás, o gás ele vai ocupar o espaço onde ele for oferecido e aí ele vai ter uma certa pressão. E a gente pode medir a pressão desse gás, essa pressão altera muita coisa. E para a física é muito importante porque a pressão que um gás é capaz de realizar pode vir a permitir para a gente analisar que esse gás realize trabalho. A
empurrando ou comprimindo êmbolos, certo? Então a pressão é extremamente importante. Unidades de medida de pressão, a gente tem a atmosfera, ok? A gente tem milímetros de mercúrio e a gente tem pascal, certo? Então a gente tem algumas unidades de medida de pressão. Veja o vídeo anterior que a gente falou sobre as unidades de medida de pressão em hidrostática. Isso vai ajudar você a compreender e a utilizar a pressão aqui nos nossos estudos, beleza? Segundo ponto, galera, a gente vai falar de volume. É difícil a gente conseguir analisar o volume total ocupado por um gás. Por quê? Um gás ocupa todo o volume do corpo que lhe é oferecido. Então, se eu tiver um gás que é solto, por exemplo, numa região dentro de um recipiente de vidro, ele vai ocupar todo o recipiente desse vidro. Agora, se a gente colocar esse gás numa sala, ele vai ocupar toda a sala, certo? Então, um gás ocupa todo o espaço que lhe é oferecido. Então, a gente tem uma dificuldade de analisar o volume, mas a gente sabe que o volume ocupado pelo gás é todo o volume. Então, se a gente trabalhar com sistemas fechados, a gente consegue ter uma ideia geral de como que esse gás se comporta. O volume normalmente ele é dado em litros ou metros cúbicos, certo? Então a gente vai ter essas unidades de medida para volume de um gás, tá? E a temperatura? A temperatura a gente acabou de falar, ela é o grau de agitação das partículas, certo? É o quanto que essas partículas podem se agitar e a gente faz uma análise direta. E no caso de gases, gente, a temperatura ela vai ser medida em Kelvin, somente em Kelvin, ok? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com estados gasosos que acima de 100 graus Celsius, abaixo de 0 graus Celsius. Então, para a gente ter um intervalo maior nessa medição e verificar o comportamento desse gás, a gente precisa trabalhar com Kelvin. Tanto porque a gente está analisando no estado gasoso o grau de agitação das partículas. E para analisar esse grau de agitação das partículas, a gente precisa necessariamente imaginar que essa partícula vai se movimentar até o 0 Kelvin, que é o limite. Então, para a gente poder trabalhar com variações de temperatura como essas, a gente trabalha em Kelvin, beleza? Dentro dos gases, várias pessoas se disponibilizaram para estudar como que esses gases se comportam em sistemas termodinâmicos, certo? E aí a gente tem a lei dos gases perfeitos. A gente tem os gases reais e os gases ideais. Gente, gases são moléculas que estão em constante agitação o tempo todo, certo? Moléculas que estão em constante agitação, elas vão sofrer colisões. Algumas dessas moléculas, sofrendo colisões, elas podem sofrer colisões entre si e entre as paredes recipientes, certo? Toda vez que ela sofre uma colisão, ela vai perder energia. E aí ficaria difícil a gente fazer o estudo desse sistema. Então, o que a gente diz? Que esse gás real a gente deixa de lado um pouquinho e a gente vai ver só os gases ideais, que são aqueles gases que só trocam energia entre as partículas. A gente elimina essa perda energética com a parede recipiente. Isso permite que a gente consiga entender como é que esses gases se comportam, certo? A partir daí, a gente então começa a estudar, porque a troca de energia gasosa nesse sistema é entre as partículas, então a energia total do sistema permanece constante. Pensando em gases ideais, a gente vai separar o estudo deles em alguns elementos. Por exemplo, eu vou falar primeiro da lei de Boyle. A lei de Boyle diz o seguinte, que dado um gás numa situação inicial de pressão e volume, se eu mantiver a temperatura constante desse gás, existe uma relação inversamente proporcional entre a pressão e o volume dele. Ou seja, mantendo-se a temperatura constante, se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume, ou seja, eu acabo comprimindo esse gás. E se eu aumentar o volume, eu diminuo a pressão, acabo expandindo esse gás. Isso sob temperatura constante. Essa transformação, quando a temperatura fica constante, a gente chama de transformação isotérmica. Iso de igual, térmica de temperatura. Então a temperatura é igual. Então a gente chama de PV, ou seja, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. A gente compara o sistema em duas situações, ok? A gente também tem uma outra lei que chama Lei de Charles. A Lei de Charles diz o seguinte, agora a análise é sobre o volume constante. Essa situação se chama transformação isovolumétrica, volume igual, volume constante. Na transformação isovolumétrica, percebe-se que com o aumento da temperatura, então ó, eu não deixo ele nem expandir nem comprimir, ele está preso numa caixa fechada. Se eu aumentar a temperatura, aumenta a agitação dessas partículas, elas vão começar a colidir mais fortemente com as paredes, aumentando a pressão. Então a gente verifica uma relação diretamente proporcional entre essas partículas, certo? Gente,
Tem também a lei de Key-Lussac, que é a relação entre volume e temperatura. Obedece o mesmo princípio, só que agora a gente tem uma transformação isobárica, ou seja, dada a pressão constante, se eu aumentar o volume da partícula, eu consigo fazer o aumento da temperatura também, ou seja, são diretamente proporcionais, certo? Quero trazer para vocês os gráficos dessas partículas. Nos gráficos dessas partículas a gente tem o seguinte, eu tenho um gráfico de transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Os gráficos são sempre dados como pressão por volume, pressão em atmosfera, volume em litros, certo? Então, quando a gente tem essa relação, a gente vai analisar as curvaturas dessa forma. Então, quando eu tiver uma curva desse formato, isso aqui representa uma isoterma, ou seja, está variando pressão e volume, logo é a temperatura que está constante. Quando estiver nesse formato, eu tenho uma reta aqui horizontal, ou seja, a pressão foi mantida constante, está variando a temperatura e o volume. E no terceiro caso, quando eu tenho a reta vertical, eu estou variando o quê? Estou variando a pressão e a temperatura, beleza? Então a gente consegue analisar graficamente isso. E hoje a gente vai falar sobre espelho plano. Quem nunca parou para se olhar no espelho? Mas a grande pergunta que fica é: quem é aquela imagem que está ali? A imagem formada por um espelho plano é uma imagem que a gente chama de imagem virtual. Por que imagem virtual? Você já procurou aquela pessoa que aparece na imagem atrás do espelho? Ela não está lá. Ou seja, a imagem é virtual. O espelho te dá uma ideia de profundidade de uma imagem em 3 dimensões e te mostra mais ou menos como que seria a relação de posição do objeto em relação ao cenário onde que esse espelho está colocado. É sobre espelhos planos que a gente vai falar hoje, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, gente. Eu quero falar sobre espelho plano. Espelho plano está dentro de ótica física, onde a gente estuda as relações diretas de leis de reflexão. As leis da reflexão dizem o seguinte, olha lá. O raio incidente, o raio refletido e uma reta normal estão sobre o mesmo plano. Professor, o que é o raio incidente? O raio incidente é o raio que sai da fonte luminosa e vai atingir o objeto, ok? Esse objeto, ao refletir a luz bate nesse objeto e volta, ok? E aí esse raio é chamado de raio refletido, aquele raio que sai do objeto e que refletiu sobre o objeto. Tranquilo? O nosso ponto aqui é falar dessa reta normal. Existe uma relação direta entre o ponto onde o raio atinge o espelho e o ponto onde esse raio é refletido nesse espelho. Eu vou mostrar para você. Se eu tivesse uma fonte luminosa e esse raio incidente ele incidisse aqui nesse espelho, ok? Tocando o espelho exatamente nesse ponto. Esse raio é chamado de raio incidente, ok? A gente sempre vai traçar uma reta que a gente chama de reta normal. Ela é perpendicular à superfície do espelho. A palavra perpendicular está relacionada a essa reta formar um ângulo de 90 graus em relação a esse espelho. A partir daí, a gente começa a analisar. Olha lá, a gente tem um ângulo de incidência aqui, certo? O que vai acontecer? Esse raio vai refletir nesse espelho, saindo desse lado, do outro lado da reta normal, formando um ângulo de reflexão. Esse ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência desse espelho, beleza? Então, a primeira lei da reflexão diz que o raio incidente, essa reta que a gente chama de reta normal, e o raio refletido estão no mesmo plano. Segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão nesse sistema. Certo? É a partir destes pontos que a gente analisa esse espelho. Bom, como que forma a imagem no espelho? Os raios, ao atravessar o espelho, eles vão refletir em um determinado ponto. E ao refletir nesse determinado ponto, ou seja, o cruzamento dos raios refletidos, é onde vai formar a nossa imagem. Simples assim. Então, os raios saem de um ponto luminoso, batem no espelho, refletem, e o cruzamento, o prolongamento desses raios refletidos do outro lado, forma a nossa imagem. O legal do espelho plano é que ele mostra exatamente o que está na frente dele. Se eu me coloco na frente do espelho plano, aparece exatamente a minha imagem, sem deformação, sem nada, certo? Muito legal também a gente pensar na relação de distância. Se eu tenho um objeto que está a uma distância de um espelho plano, a imagem desse objeto, com a mesma forma que ele,
estará também na mesma distância. Ou seja, se a minha distância em relação ao espelho for de 2 metros, a minha impressão é que a minha imagem está posicionada também a 2 metros do espelho. O que dá uma distância total entre esses dois elementos de uma distância de 4 metros. Percebe a ideia? Gente, além disso, a gente tem que pensar no seguinte: o que acontece se esse objeto se aproximar 1 metro em relação ao espelho? Quando ele se aproxima 1 metro em relação ao espelho, a sua imagem também se aproxima 1 metro em relação ao espelho. Lembra que a distância inicial desses dois elementos, eu tinha dito aqui para vocês nesse exemplo, que era uma distância de 4 metros? Como o objeto e a imagem acabam se aproximando juntos, ou seja, qualquer movimento que a gente tem aqui, a gente acaba tendo aqui, a distância entre esses dois elementos agora é uma distância de apenas 2 metros. Então, ao me aproximar 1 metro do espelho, eu acabo me aproximando 2 metros da minha imagem, porque a minha imagem também se movimentou. A mesma relação a gente tem para a velocidade. Se eu me movimento com uma aproximação de 10 metros por segundo em relação ao espelho, a velocidade em relação à minha imagem de aproximação vai ser de 20 metros por segundo. 10 em relação ao espelho, 20 em relação à imagem, porque a imagem também está vindo de encontro ao objeto. Tudo bem? Então a gente tem essa relação. Vamos pensar em relação também a posicionamento da imagem em relação ao objeto que é colocado na frente. Coloquei uma palavra aqui, ó, 24 horas. Lembra da posição? A posição tem que ser sempre respeitada. Então, o que aparece antes, por exemplo, a pontinha do S é o que vai aparecer antes. A pontinha do 2 é a última coisa que está mais distante, é o que vai aparecer depois nesse espelho. Ou seja, a gente tem que observar bem a construção desse sistema nessa relação, certo? A partir disso, a gente consegue perceber que a palavra 24 horas estaria escrita então de uma forma completamente oposta, virada nesse sistema, certo? Mas se você colocar aqui um espelho na frente e observar essa palavra, ela aparece certinha. E essa outra vai aparecer como está essa primeira, certo? Então, a gente tem que observar como que se daria a construção dessas palavras ou posicionamento de objetos em relação ao espelho. Eu poderia, por exemplo, fazer uma seta. Se eu fizesse uma setinha aqui, essa setinha apareceria desse lado, porém apontando para a esquerda, porque o que aparece primeiro é a cabeça da seta em relação ao espelho. Então o que vai aparecer primeiro é a cabeça da seta. A parte de trás dessa seta vai aparecer lá atrás, mudando aí o seu sentido de apontamento, certo? Então a gente tem que pensar nessa relação de posicionamento dessas imagens. Tranquilo? Outro ponto interessante, gente, são as construções geométricas que podem ser feitas a partir desse sistema de ótica. Vamos verificar o seguinte, olha lá, eu tenho um prédio, certo? E eu quero observar esse prédio a partir de um espelho, ok? Eu estou aqui no último andar, observando aqui em cima desse prédio, e eu quero ver o prédio inteiro nesse espelho, desde a parte de baixo até a parte de cima. Qual que deveria ser a altura do espelho? Vamos verificar, fazer de uma forma genérica, depois a gente substitui valores e a gente vai ver se a gente consegue um espelho que permita a gente fazer isso. Tranquilo? Gente, a primeira coisa é o seguinte. Bom, como que a gente vai relacionar esse sistema? A gente vai relacionar esse sistema seguinte, ó, eu tenho o prédio, os raios que emitem do prédio, os raios de luz que eu quero verificar é a extremidade superior do prédio e a extremidade inferior. E eu quero ver os pontos limite que esses raios atingem o meu espelho. Então vamos supor que esse raio superior, ele atinge o espelho no limite aqui, ó, no limite do espelho, na parte de baixo, certo? Então ele vai refletir um raio de luz que vai atingir exatamente o que? O pé do espelho. Então se eu estiver observando lá de cima, eu quero ver no limite o pé aqui desse prédio, desse edifício, certo? Bom, também quero ver através do espelho, então no limite superior do espelho, eu quero ver a ponta de cima do prédio. Então tem essa outra faixa aqui, ó. Então eu estou vendo todo o extremo do prédio através dos pontos limitantes, para ver qual que é o espelho mínimo, de tamanho mínimo que eu vou utilizar para conseguir observar essas imagens, certo? O que a gente faz aqui? A gente faz uma relação de semelhança de triângulos. Dá uma olhada.
Eu vou pegar e vou analisar este triângulo, certo? Relacionado a este triângulo maior que forma a imagem. Vou destacar ele aqui para você, ó. Vou analisar em relação a esse segundo triângulo aqui, que eu estou destacando em preto. Dá uma olhada então. Esse triângulo e esse triângulo estão sobrepostos, de modo que eles são triângulos semelhantes, eles têm os mesmos ângulos, certo? Se eles têm os mesmos ângulos, eu posso falar que existe uma relação de semelhança desses triângulos, aonde este cateto está para este cateto, assim como este cateto está para esse cateto, ou seja, a altura, que é a altura do prédio, é proporcional à altura do espelho e a distância do prédio até a sua imagem, é proporcional à distância do prédio até o espelho. Agora observe o seguinte, que a distância do objeto até a imagem, ou seja, chamado DI, na verdade, pelo que a gente viu aqui, ele é sempre o quê? O dobro da distância do objeto. Então ele é 2 vezes DO, certo? Se eu substituir isso na equação, isso vai ficar da seguinte forma, veja se você consegue compreender comigo. H sobre 2DO é igual a Hzinho sobre DO. Então, a altura do prédio sobre 2DO é igual a Hzinho sobre DO. Eu posso cortar esse DO, que é a distância. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer que a altura do prédio é o dobro da altura do espelho. Ou melhor, o espelho tem que ter metade, ser posicionado na posição que é metade da altura do nosso prédio. Se o prédio tem 20 metros, eu tenho que colocar ele pelo menos a 10 metros de altura aí, certo? E ele tem que atingir lá o topo. Então ele tem que ter sempre a metade do tamanho do nosso objeto, estar posicionado a metade da altura. Então, para um prédio de 20 metros, você precisa de um espelho de 10 metros, posicionado 10 metros acima. Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa, vamos pensar um sistema mais real, né? Eu tenho aqui 1,80 m de altura, eu preciso posicionar um espelho pelo menos a 90 centímetros de altura, a altura mínima que eu preciso levantar ele, e ele tem que ter pelo menos 90 centímetros de comprimento para eu conseguir me ver de corpo inteiro na frente desse espelho. Seria essa a relação que a gente está fazendo neste sistema aqui, certo? Um outro ponto importante que a gente precisa verificar é o ângulo do espelho. Quando eu mudo o ângulo de um espelho, eu mudo o posicionamento da imagem. Isso é muito interessante para a gente poder utilizar espelhos planos. Verifica comigo. Eu tenho aqui um objeto. Esse objeto ele está batendo nesse espelho, que é um espelho preto aqui que eu coloquei. Uma linha preta para representar o espelho. Esse espelho está perpendicular à superfície, certo? Quando o raio bate aqui, ele incide, reflete e forma essa imagem. Vou chamar de imagem 1. Imagem 1. Tudo bem, professor, até aí tá tranquilo, né? É o que a gente tinha feito aqui. Eu tenho um objeto, espelho, imagem. Super tranquilo. Qual é a relação agora? Agora eu vou rotacionar esse espelho. Então eu peguei esse espelho que era preto e vou colocar ele aqui, ó, na posição do espelho vermelho, certo? Então agora o meu espelho está aqui, ó. Enxerga bem aí. Esse é meu espelho. Eu rotacionei ele com um determinado ângulo. Esse ângulo que eu vou chamar de alfa, eu vou representar ele aqui, ó. Alfa é igual a um determinado ângulo. Vamos pegar esse ângulo, vamos chamar de 45 graus para a gente fazer um exemplo. 45 graus é o nosso ângulo, certo? O que vai acontecer com a imagem? Percebe? Ao fazer isso, refletir, vai ter o ângulo de formação, a imagem vai ser formada aqui embaixo. Olha aqui a imagem 2, ó. Imagem 2. A imagem 2 está formada lá embaixo. Sabe qual que é a relação? A relação é que a gente dobrou o ângulo da imagem. Olha que coisa interessante. Se eu orientar meu espelho e rotacionar meu espelho 45 graus, a minha imagem rotaciona 90 graus. Então, o ângulo beta, que é o ângulo da imagem, rotaciona 90 graus. Isso é sensacional. Ou seja, guarda essa informação. Qualquer ângulo que eu rotacionar o meu espelho, a imagem será rotacionada o dobro. Qualquer ângulo que eu rotacionar o espelho, a imagem vai ser rotacionada o dobro deste ângulo, certo? Então, se eu rotacionar 30 graus, a imagem rotaciona 60. Se eu rotacionar 90 graus, a imagem rotaciona 180. Se eu rotacionar 40 graus, a imagem rotaciona 80 graus. Sempre o dobro do ângulo.
beleza? Essas são algumas dicas básicas para você trabalhar os seus exercícios aí relacionados a espelhos planos. Tudo bem? Valeram as dicas, pessoal? Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Bons estudos para você! Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, o seu canal de física no YouTube. E aí galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza? Como vão os estudos? Tudo certo? Isso aí galera, mantenha o foco nos estudos. Um campeão é formado pela disposição perseverante de nunca desistir de lutar. Vamos para a nossa aula de hoje e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espelhos esféricos dentro de ótica, certo? Hoje a gente vai falar da formação das imagens desses espelhos. Como que a gente pode trabalhar a relação de formação de imagens aqui, beleza? A partir dessa formação de imagem a gente vai avançar o nosso estudo, tranquilo? Gente, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem o espelho côncavo e o convexo. Como que se dá a formação dessa imagem? Então eu coloquei aqui o espelho côncavo, coloquei o foco, que a gente chama de distância focal, ok? Aqui é o vértice do espelho e aqui é o centro de curvatura. Eu coloquei o objeto, aquela barra vermelha ali, é como se fosse o nosso objeto. Então eu coloquei esse objeto primeiro, antes do centro de curvatura, para a gente ver que tipo de imagem que se forma aqui, beleza? Depois eu coloquei ele em cima do centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, em cima do foco e na frente do foco. E vamos ver que tipo de imagem forma, beleza? Eu vou desenhar aqui para você só um segundo. Pessoal, primeira imagem formada lá, não sei se você consegue enxergar aí, mas a primeira imagem formada nos deu uma ideia bacana ali, ó. O que a gente tem? A gente tem um objeto aqui, ó, beleza? O objeto tá aqui, aqui é a nossa imagem. Eu entrei com um raio paralelo, bateu no espelho, ele sai em direção ao foco. Então esse aqui é o raio incidente e esse daqui é o raio refletido. Então ele entra em direção paralela a linha e sai em direção ao foco. Depois tem um segundo raio que entrou em direção ao foco e saiu paralelo. A junção desses dois raios forma a nossa imagem, que está aqui, ó. Essa imagem, ela é uma imagem invertida. Então eu coloquei, ó, de invertida. Ela é uma imagem real e é uma imagem menor do que o objeto, certo? Então eu coloquei lá só as iniciais. IRM, que é invertida, menor e real, beleza? A segunda, gente, vai ser o seguinte, ó. Então ela vai entrar paralelo. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Certo? Entra pelo foco, mesmo esquema que a gente fez na outra lá, ó. Entra em direção ao foco, sai paralelo. Ao sair paralelo, a gente percebe o seguinte. O que acontece com essa imagem? Vamos desenhar ela aqui direitinho. Agora, desenhada direitinho aqui, galera, você percebe que entrou pelo foco, saiu... Opa, entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou pelo foco, sai paralelo. A junção desses dois raios forma essa imagem aqui, ó. Percebe que ela é formada sobre o centro de curvatura também, assim como que estava o objeto. Só que no sentido oposto. Aí uma imagem invertida, real e igual. Ou seja, mesmo tamanho do que o nosso objeto. Então percebeu que a imagem aumentou de tamanho, né? Quando a gente estava com o objeto aqui atrás, era uma imagem menor. Colocou em cima do foco, ela ficou igual. Se eu aproximar, o que você imagina que vai acontecer?
Percebeu o que aconteceu, galera? Ela foi formada lá para trás e ela é maior do que o nosso objeto. Utilizei os mesmos raios que a gente está utilizando, fiz aqui o desenho para você e a gente vai perceber que ela é invertida, real e maior do que o objeto. Então, conforme eu vou aproximando esse objeto do foco, a imagem vai crescendo até que ela chega no limite, que é o foco. Quando ela chega no foco, ela não consegue formar a imagem. Olha só. Nesse caso aqui, galera, eu utilizei um raio paralelo saindo pelo foco e o vértice. Quando ele entra pelo vértice, ele entra com um determinado ângulo e sai exatamente com esse mesmo ângulo, certo? Se você perceber essas duas linhas ou as suas projeções para frente aqui, a gente vai ver que essas linhas são paralelas e duas linhas paralelas não vão se encontrar, então não vai ser possível formar imagem. A gente diz que a imagem é imprópria. Por quê? De acordo com a física e matemática, essa imagem vai se formar só lá no infinito. Beleza? Já se eu for para frente do foco, paralelo, foco, deixa eu pegar uma caneta melhor aqui, para a gente verificar. Paralelo, sai pelo foco. Entra pelo vértice, sai pelo vértice formando o mesmo ângulo. Se eu juntar esses dois raios, para cá eles se divergem. Mas se eu jogar eles para trás do espelho e verificar a projeção desses raios para trás do espelho, vai formar essa imagem aqui, ó. É uma imagem direita, maior, e sendo direita ela é virtual. Aqui a imagem é imprópria e aqui a direita maior e virtual. Então, um espelho côncavo, ele é capaz de formar imagens reais de todos os tamanhos. Menor, igual, maior que o objeto. Tem uma posição que a imagem é imprópria quando está sobre o foco. E ele também é capaz de formar uma imagem virtual, direita. Porém, essa imagem vai ser maior do que o objeto. Já no caso de espelho convexo, você percebeu que para variar o tamanho dessa imagem, eu tive que transitar esse objeto nas regiões de centro e foco? Sim. Agora, quando eu estou no espelho convexo, o foco e o centro são virtuais. Então, o que a gente faz? A gente entra paralelo, sai em direção ao foco. Então, esse aqui diverge o raio, vai sair lá para cima. Só que a gente faz o prolongamento desse raio até o foco aqui para verificar de onde que ele poderia ter saído. Faço a mesma coisa em relação ao vértice aqui, ó. Vértice, vértice. Beleza? Quando eu faço essa proporção desses dois elementos, eu vejo que o cruzamento vai ser uma projeção dos raios bem aqui, ó. Ou seja, o cruzamento vai projetar esses raios dessa forma, o que vai fazer com que a imagem seja direita, porém, sendo direita, ela é virtual e menor do que o objeto. Então, galera, guarda essas informações no seu coraçãozinho, porque é muito importante, beleza? Então, espelho côncavo forma imagem real ou virtual, real de todos os tamanhos que você quiser, virtual maior, e a convexa forma uma imagem virtual menor. Então, se a imagem for direita no seu exercício, verifica se ela é maior ou menor. Se ela for menor, convexo. Se ela for maior, côncavo. Beleza? E qualquer imagem que seja invertida em espelhos esféricos, sempre vai ser de um espelho côncavo. Beleza? A gente também tem as equações aplicadas a espelhos esféricos. Que equações são essas, gente? As equações aplicadas remetem-se a algumas distâncias que são importantes. Eu vou marcar aqui para vocês. A gente precisa conhecer a distância focal, o F. A gente precisa conhecer a distância do objeto, que a gente chama de P. E a gente precisa conhecer a distância da imagem, que a gente chama de P'. Distâncias em relação a quê, professor? Distância sempre em relação ao espelho, ao corpo do espelho. Beleza? Existe uma relação de proporcionalidade, ou seja, você sabendo qual que é a distância focal e onde você colocou o seu objeto, você já vai saber, através desse cálculo, aonde que vai ser posicionado a sua imagem. Isso vai ficar assim, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre F é 1 sobre a distância do foco. Você vai marcar aqui essa distância. 1 sobre P é 1 sobre a distância do objeto. Você vai marcar aqui essa distância.
E aí você vai descobrir um sobre P', por exemplo, que é a distância da imagem. Beleza? Tem uma frasezinha que diz, né? Uma fimosa é igual a um pipi mais uma pelinha. Só que fazer essa conta de soma inversa desses elementos é muito complicado. Então a gente normalmente fala assim, ó, tem uma equação que é simplificada. A gente organizou essa equação e falou assim, ó, que a distância focal é o produto da distância dos dois elementos, do objeto e da imagem, dividida pela soma dessas distâncias, certo? Então fica mais fácil de você conseguir relacionar esses elementos. Também, por proporção desses elementos, a gente consegue fazer a relação das alturas. Então a gente pode proporcionalizar aqui para você a altura do objeto, que eu vou chamar de O, e a altura da imagem, que eu vou chamar de I, certo? A relação da altura do objeto pela altura da imagem permite que a gente verifique o quanto que ampliou esse sistema. Então, se a imagem estiver aumentando, aquele A lá vai ser um A maior do que 1. Se estiver diminuindo, o A vai ser menor do que 1. Nunca é negativo, beleza? Então, a gente vai ter a ideia de ampliação desse sistema. Nesse caso aqui, por exemplo, seria 1, porque o tamanho dos dois é exatamente igual, a altura deles é igual. Sendo a altura igual, a distância que eles estão também é igual. Então, a gente consegue relacionar essa equação aqui. A amplitude, ou a ampliação desse sistema, é a altura da imagem dividida pela altura do objeto. Você vai ver quantas vezes ampliou. Você não está vendo a altura em si, mas quantas vezes ampliou. Que é igual a menos P' sobre P, certo? Lembrando que a posição das imagens é do lado direito, dos objetos do lado esquerdo. Se a imagem estiver do lado esquerdo, a gente vai considerar negativo esse sistema. Beleza? Gente, isso é uma aulinha, uma ideia do que vem a ser essa relação de espelhos esféricos. Você entendeu? Você conseguiu compreender qual que foi a mensagem que a gente quis passar para você? Você consegue fazer os exercícios? Tem exercício aí, tem uma listinha de exercício aí para você fazer, beleza? Sobre essa relação de espelhos esféricos. Então, espero que você consiga fazer esses exercícios. Espero que você volte aqui e comente muito os nossos vídeos. Espero que você ative o sininho, dê um like, chame os seus amigos. Eu e mais 10 assistindo o curso Agora Vai. Beleza? Assim a gente faz o canal crescer e traz muito mais aulas para você. Um grande abraço, vem ser sucesso com a gente. Até a próxima aula. Valeu!